Bom, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar então o trabalho dentro do nosso módulo 6. O módulo 6, como vocês viram na apostila, é um módulo em que nós vamos fazer apenas exercícios, tá? Dos 135 exercícios das provas de 2013, 14 e 15, nós tivemos apenas 9 exercícios que saem daqueles assuntos dos nossos primeiros 5 módulos. Então você vai perceber que a grande parte dos exercícios do Enem vão ficar fixos ali naqueles 5 módulos que nós tivemos. Você vai perceber também que o módulo 6 está dividido entre máximo divisor comum e divisores, entre PA, trigonometria e depois exercícios de logaritmo, tá bom? Esse primeiro momento aqui nós vamos fazer os exercícios 1, 2 e 3, que são os exercícios que vão falar então sobre máximo divisor comum e divisores. Então vamos lá. Exercício número 1. Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada a técnica de decomposição em fatores primos. Um número n é dado pela expressão 2 elevado a x vezes 5 elevado a y vezes 7 elevado a z, na qual x, y e z são números inteiros não negativos. Presta atenção, são números inteiros não negativos, ou seja, números naturais, tudo bem? Sabe-se que n é um múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7. O número de divisores de n diferentes de n. Pessoal, presta atenção aqui, vou dar uma dica importante para vocês. Essa parte que ele fala, n é múltiplo de 10 e não é múltiplo de 7, ela não é importante para a resolução do exercício. Porque no exercício ele deixa bem claro que ele quer o número de divisores de n. Olha para mim. Toda vez que você tiver um número inteiro e você quiser saber qual é a quantidade de divisores inteiros que você tem para esse número, então, o número de divisores de n diferentes de n. O número de divisores, presta atenção, o número de divisores de qualquer que seja o número inteiro, você sempre vai fazer o seguinte, você vai fatorar o número. Você vai escrever este número na forma de fatoração em números primos, tá? Então você vai fatorar em números primos e aí você vai considerar sempre esses expoentes aqui. Então presta atenção. Como o 2, o 5 e o 7 são números primos, a quantidade de divisores que o número n vai ter vai ser sempre dado assim, Você vai pegar o expoente mais 1 sempre, então x mais 1 vezes. Agora, o expoente mais 1, y mais 1 vezes. E agora, z mais 1. Pessoal, presta atenção. Por exemplo, se a gente pegasse o 15, ao fatorar o 15, 15 dividido por 3 vai dar 5, 5 dividido por 5 vai dar 1, certo? Então, como é que você pode escrever o 15? O 15 é igual a 3 vezes 5. Como o 3 e o 5 são números primos, olha o que vai acontecer. Expoente 1, expoente 1. Então, a quantidade de divisores que o 15 vai ter vai ser 1 mais 1 vezes 1 mais 1. Pega o expoente mais 1, multiplica pelo expoente mais 1. Nesse caso, seriam 4 divisores. Agora, presta atenção. Como qualquer número é divisível por ele mesmo, qualquer número sempre será divisível por ele mesmo, esse número 15, ele vai ser divisível por 15. Então, esses 4 divisores seriam os 4 divisores, inclusive o 15, tá? Divisores positivos, né? Você teria inclusive o 15. Então, o total de divisores de n seria x mais 1 vezes y mais 1 vezes z mais 1. Só que como ele quer o total de divisores de n menos o próprio n, quando você faz x mais 1 vezes y mais 1 vezes z mais 1, você calculou a quantidade total de divisores de n, inclusive o n. Mas como ele pede na resposta para que o n não seja válido, você tem que tirar 1, que esse menos 1 seria exatamente você tirar o próprio n. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ou seja, a alternativa correta nesse caso vai ser a letra E. Beleza? Então vamos lá para o exercício 2. O gerente de um cinema fornece anualmente ingressos gratuitos para as escolas. Este ano serão distribuídos 400 ingressos para uma sessão vespertina e 320 ingressos para uma sessão noturna de um filme. Várias escolas, tem até que corrigir ali, pessoal, várias escolas podem ser escolhidas para receberem ingressos. Há alguns critérios para a distribuição dos ingressos. 1. Cada escola deverá receber ingresso para uma única sessão. 2. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos. 3. Não haverá sobra de ingressos, ou seja, todos os ingressos serão distribuídos. O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos segundo os critérios estabelecidos. Continua olhando para o enunciado. Se você tem 400 ingressos para a sessão vespertina e 320 para a sessão noturna,
Quando ele coloca, continua olhando lá, condição 1, cada escola deverá receber ingressos para uma única sessão. O que isso significa? Os 400 ingressos da sessão vespertina e os 320 ingressos da sessão noturna deverão ser divididos separadamente. 2. Todas as escolas contempladas deverão receber o mesmo número de ingressos, ou seja, o número que vai dividir o 400 e o número que vai dividir o 320 tem que ser o mesmo. Se eu vou ter que dividir 400 e 320 de forma separada e o número que vai dividir tem que ser o mesmo, nós estamos falando de um divisor comum. Agora, 3. Não haverá sobra de ingressos. E o que ele pede? O número mínimo de escolas que podem ser escolhidas para obter ingressos. Agora olha para mim. Se eu quero saber o número de escolas, o número mínimo de escolas que podem receber, pensa comigo. Para eu ter menos escolas recebendo ingressos, é porque eu tenho que ter um maior número possível de ingressos para cada escola. Quanto mais ingressos recebe cada escola, menos escolas você vai ter que distribuir os ingressos. Então soma tudo que nós conversamos. Se você tem que dividir o 400 e o 320 pelo maior número possível, de tal forma que ele seja um número que divide os dois ao mesmo tempo, divide 400 e 320 ao mesmo tempo é um divisor comum. Se é o maior possível, vai ser o máximo divisor comum. Então vamos calcular o máximo divisor comum entre 400 e 320. Como é que a gente faz? Vai colocar aqui números primos que dividam os dois ao mesmo tempo. 400 dividido por 2, 200. 320 dividido por 2, 160. 200 dividido por 2, 100. 160 dividido por 2, 80. 100 dividido por 2, 50. 80 dividido por 2, 40. 50 dividido por 2, 25. 40 dividido por 2, 20. Tudo bem que nós estamos fazendo, pessoal? Professor, mas por que você continua dividindo? Presta atenção, nós vamos dividir sempre que você puder dividir os dois. Divisor comum. Professor, o 20 é divisível por 2? Sim. Mas o 25 é? Não. Como eu quero divisor comum, eu não divido. Quem que é o divisor comum entre 25 e 20? O 2 não pode, o 3 não é, o 5. Porque, ó, 25 dividido por 5 vai dar 5 e 20 dividido por 5 vai dar 4. Ou seja, vamos lá. Tem mais algum divisor comum entre 5 e 4 que não seja o 1? Não. Agora, o máximo divisor comum entre 5 e 4 é 1. Quando o máximo divisor comum entre dois números é o 1, você diz que eles são primos entre si. Quando você está fatorando dois números e você chega nessa posição em que não existe mais outro divisor comum a não ser o 1, você acabou de descobrir quem que é o máximo divisor comum. Faz a conta de baixo para cima. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Vezes 2, 40. Vezes 2, 80. Professor, o que é esse 80 que eu achei? Presta atenção. 80 é o máximo divisor comum, ou seja, cada escola receberá 80 ingressos. Mas se cada escola receberá 80 ingressos, o que a gente pode dizer então? Presta atenção. Cada escola vai receber 80 ingressos. Se nós vamos dividir 400 e 320 por 80, olha que maravilha. 400 dividido por 80, quanto que dá? 5. 320 dividido por 80, quanto que dá? 4. Ou seja, 5 escolas serão contempladas com ingressos da sessão vespertina e 4 escolas serão contempladas com ingressos da sessão noturna. Se você tem 5 escolas na parte da tarde e 4 escolas na parte da noite, o que vai acontecer? Ó, o número mínimo soma, o número mínimo de escolas que vai poder receber os ingressos vai ser igual a quem? Vai ser igual a 9. E se o número mínimo de escolas vai ser igual a 9, a alternativa correta vai ser a letra C. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Bom, enquanto eu leio o enunciado aqui, eu já vou apagar o quadro e a gente já retorna aqui no exercício 3, beleza? Então vamos lá, exercício 3. Um arquiteto está reformando uma casa. De modo a contribuir com o meio ambiente, decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas de 540 centímetros, 30 de 810 centímetros e 10 de 1080 centímetros, todas de mesma largura e espessura. Ele pediu a um carpinteiro que cortasse as tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras, e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível, mas de comprimento menor que 2 metros. Atendendo o pedido do carpinteiro, deverá produzir, olha para mim, você tem 40 tábuas de 540 centímetros. Você tem 30 tábuas
de 810 centímetros. E você tem 10 tábuas de 1080 centímetros. Olha o que ele fala, pessoal. Você deve cortar, ele pediu para o carpinteiro cortar essas tábuas em pedaços de mesmo comprimento, sem deixar sobras. De tal forma que elas ficassem com o maior tamanho possível, e aí que vem o detalhe do exercício, mas com comprimento menor do que 2 metros. Porque se eu vou ter que dividir tábuas de 540 centímetros, 810 centímetros, 1080 centímetros em pedaços de mesmo tamanho e maior tamanho possível, inicialmente o que a gente faz? Vai resolver e vai descobrir o máximo divisor comum entre esses três números, 540, 810 e 1080. O detalhe é que a gente vai ter que pegar o maior tamanho possível desde que esse tamanho seja menor do que 2 metros. Então o que vai acontecer, pessoal? Ó, 540 por 2. 540 por 2 vai dar 270. 810 por 2, 405. 1080 por 2 vai ficar 540. Tudo bem? Depois, 270 por 2, 135, 405 por 2. Isso, Zuc, 405 por 2 não dá. Pessoal, se 405 não dá por 2, a gente não pode colocar porque nós estamos querendo o máximo divisor comum. Então, o que nós vamos fazer? 270, 405 e 540, os três são divisíveis por 2? Não, mas os três são divisíveis por 3. 270 dividido por 3 vai dar 90. 405 dividido por 3 vai dar 135 e 540 dividido por 3 vai dar 180. Continua, dá para dividir por 3. 90 dividido por 3 vai dar 30, 135 por 3, 45, 180 por 3 vai dar 60. Continua conseguindo dividir por 3. 30 dividido por 3 vai dar 10, 45 dividido por 3 vai dar 15, 60 dividido por 3 vai dar 20. Por 3 já não dá mais, mas agora dá por 5. 10 dividido por 5 vai dar 2. 15 dividido por 5 vai dar 3. E 20 dividido por 5 vai dar 4. Tudo bem, pessoal? Aí você fala, Suzuki, então moleza, ó. O máximo divisor comum vai ser, vê se você concorda comigo. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. 54 vezes 5, presta atenção, vamos fazer aqui no canto, ó. 54 vezes 5 ficaria 5 vezes 4, 20, 5 vezes 5, 25, mais 2, 27, daria 270. Suzuki, então não é só cortar todas as tábuas em pedaços de 270 centímetros? Qual que é o problema? E qual que é a pegadinha? No enunciado ele falou que os pedaços tinham que ser menores do que 2 metros. Se tem que ser menor que 2 metros, alguém eu tenho que tirar daqui. Só que se ele quer o maior pedaço possível, desde que seja menor do que 2 metros, como isso aqui deu mais do que 2 metros e eu quero o maior possível, vai tirando do menor para o maior. Então, por exemplo, tiro 2. Se era 270 e eu tiro 2, 270 dividido por 2 vai dar 135. E olha que maravilha, 135, presta atenção, 135 centímetros é menor do que 2 metros, vai dar 1,35 m. Suzuki, mas 540 dividido por 135 então vai dar 2? Não, não por quê? Porque eu tirei o 2, era dividido por 270. Agora, se eu tirei o 2 dessa multiplicação e ao invés de 270 ficou 270 dividido por 2 dá 135, o que eu vou fazer com esses resultados? Multiplica por 2. Ou seja, 2 vezes 2 vai dar 4, 3 vezes 2 vai dar 6 e 4 vezes 2 vai dar 8. Ó, 540 dividido por 135 dá 4, 810 dividido por 135 dá 6, 1080 dividido por 135 dá 8. O que isso significa? Cada uma das tábuas de 540 centímetros vai gerar 4 pedaços. Só que se são 40 tábuas de 540 centímetros e cada tábua de 540 centímetros foi dividida em pedaços de 135, ou seja, 4 pedaços. Como são 40 tábuas, 40 vezes 4 vai dar 160. Cada tábua de 810 foi dividida em 135 centímetros, deu 6 pedaços. Se são 30, então são 30 tábuas com 6 pedaços, 30 vezes 6 vai dar 180. E se cada tábua de 1080 foi dividida em pedaços de 135 e deu 8 pedaços em cada, 10 tábuas com 8 pedaços, 10 vezes 8 vai dar 80. Então o que isso significa? Somou aqui vai dar 0,
8 mais 8, 16. 16 mais 6 vai dar, ó, 16 mais 6, 22. E 2 mais 1 vai ficar 4. Professor, o que isso significa? No total você vai ter quantos pedaços? 420 pedaços de tábua. Todos os 420 pedaços com 135 centímetros. Dos 420 pedaços de 135 centímetros, 160 saíram dessa, 180 dessa e 80 dessa, mas no final são 420 pedaços. 420 pedaços, a alternativa correta vai ser a letra E. Tudo bem, pessoal? Nós vamos encerrar assim, então, o nosso primeiro vídeo do módulo 6. E esse primeiro vídeo do módulo 6, a gente vai finalizando, então, com o trabalho de massa divisor comum e divisores. O próximo vídeo desse módulo 6, nós vamos fazer os exercícios 4 e 5. Só 2 exercícios no próximo vídeo, porque aí nós vamos falar sobre progressão aritmética, beleza? Um grande abraço, até a próxima.